Olá pessoal, olá mamães, tudo bem com vocês? Bom, então hoje a gente vai dar continuidade aí nas 5 maiores dúvidas de toda mamãe de primeira viagem, né? A gente já falou sobre banho e falamos também sobre fraldas e assaduras. Então o tema de hoje vai ser sobre amamentação. Bom, a amamentação é um tema que eu amo falar. Por quê? Porque eu já tive experiências boas, mas também tive experiências ruins com a amamentação, tá? Então, o que eu vou falar aqui pra vocês hoje é mais uma troca, tá? E mais um relato meu da amamentação e o que deu certo e o que não deu certo na amamentação com as minhas filhas. Bom, eu vou falar então um pouquinho pra vocês da amamentação com a minha primeira filha, tá? Eu não tinha noção nenhuma sobre amamentação. Então eu estudei durante a minha gravidez da Estela para eu saber melhor como amamentá-la, até quanto tempo amamentá-la, para eu saber melhor sobre a amamentação. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a amamentação da Estela. Primeiro de tudo, a Estela não teve a Golden Hour, que é a famosa primeira hora de ouro, né? Que o bebê nasce. E ele já vai mamar na mamãe, né? A Estela não teve isso, eu não tive informações sobre isso, tá? Então ela nasceu, ela foi mamar só depois de 3 horas, porque ela nasceu, foram limpar ela e tudo mais, e sugar, e pra depois me entregar. E aí, quando eu cheguei no quarto, né, eu perguntei, né, se eu poderia dar mamar. Aí a enfermeira falou, não, ela só vai mamar depois de 3 horas, né? Aí eu pensei, né, por que será, né, mamar depois de 3 horas? Enfim, como eu não tinha informação e as enfermeiras também não tinham informação, ela mamou só depois de 3 horas, tá? O primeiro mês da Estela foi horrível a amamentação, porque eu tive fissura e o meu bico do peito sangrava demais, então eu até quis desistir no primeiro mês. E aí eu corri atrás de tratamentos, né, pra essa fístula que abriu no bico do peito. Então me falaram pra tomar sol no bico do peito, me falaram pra passar o próprio leite no bico do peito, me falaram pra passar uma pomadinha de lanolina. Gente, olha, quase nada deu certo, tá? Ele foi sarando e cicatrizando sozinho mesmo. O que acontece é que eu comecei a fazer tudo errado, porque primeiro, eu usei concha no peito, que não se deve usar. Por quê? Porque fungos gosta de área molhada e área quente. A concha no peito faz com que a região permaneça molhada o tempo inteiro e não seca. E os fungos gostam disso. Então isso fez e isso ajudou com que eu tivesse fístula, né? E sangramento no bico do peito. Outra coisa também que eu não sabia era a pegada, né? O tipo da boquinha, como que o bebê deve pegar o bico do peito da mãe, né? Então é aquela famosa boca de peixinho, então boca de peixinho, né? E é como se fosse em formato de C, então você vai abrir a boquinha em cima e embaixo para encaixar a mesma boquinha do bebê, tá? Para ele sugar direitinho ali. Então ele não vai sugar somente o bico do peito, que era o que a Estela fazia no meu. O bebê tem que sugar toda a auréola do peito da mamãe, entendeu? E não somente o bico do peito. Então foi a segunda coisa errada que eu fiz com a Estela. Então a primeira foi concha, né? Porque daí os fungos gostam muito de área molhada. E a Estela não sugava direito o meu peito. Então a Estela sugava somente o bico do peito e não a auréola toda. Tá? Outra coisa foi passar pomadinha, que não ajuda nada, e passar o próprio leite, que também não ajudava nada. Então eu fiquei 2 meses sofrendo com a amamentação da Estela. Não desisti. No 3º mês eu tive que voltar pro mestrado, porque na época eu fazia mestrado e eu tinha que voltar para lá para assistir às aulas. O que aconteceu? Eu comecei a deixar a Estela com o pai dela, então eu tirava o leite, né? Ordenhava o leite e deixava na mamadeira para a Estela. 3º erro, mamadeira. O que a Estela fez? Uma confusão de bicos, e é óbvio que ela ia preferir a mamadeira, porque é muito mais fácil para ela a mamadeira, né? O leite sai muito mais fácil do que ficar sugando no peito da mãe. Então ela fez a famosa confusão de bicos. E foi aí que no 4º mês a Estela já não queria mais saber de mamar em mim
e ela preferiu só a mamadeira e ela acabou ficando só com a mamadeira. Até o 6º mês eu ordenhei leite, depois eu não aguentei mais porque foi secando e aí eu já tava cansada de ficar lá sugando, ordenhando o meu leite o tempo todo pra Estela. Então com 4 meses a Estela já ficou só na mamadeira e até o 6º mês eu fiquei dando o meu leite e complementando com fórmula. Então com 4 meses aí entrou a fórmula, né, que a Estela tomava fórmula, entrou a fórmula para complementar aí na amamentação. Ou seja, não foi do jeito que eu queria a amamentação da Estela, porque eu queria amamentar até os 2 anos de idade. Ah, outra coisa, na gravidez da Estela eu fiz uma dieta, assim, tremenda. Por quê? Porque os médicos falaram pra mim, olha, você tem que tirar isso, brócolis, feijão e pimenta e chocolate, porque vai dar cólica no bebê. Gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês, não tem nada a ver esse negócio. Você, na verdade, deve comer de tudo e se alimentar muito bem. É óbvio que não comer porcarias, mas você pode sim se alimentar, comer brócolis, comer feijão, de vez em quando comer um chocolate, por que não, né? Porque isso faz com que a gente se sinta melhor, com certeza, né? E não tem problema nenhum vocês se alimentarem. E é até bom pro bebezinho, pra ele ir se acostumando com aquele alimento, tá? Que um dia ele vai provar. Então não tem problema nenhum. É óbvio que se você vê que algum alimento causa muita cólica, você pode diminuir esse alimento, mas não cortar esse alimento. Então, na época da Estela, eu fiz uma dieta tremenda e não adiantou em nada. E aí, quando eu engravidei das meninas, eu falei, bom, eu não vou estudar, eu não vou correr atrás de nada, eu vou deixar o meu instinto de mãe falar mais alto. E deu super certo. As meninas nasceram, elas tiveram, né, a Golden Hour, que é a primeira hora de ouro, né? Elas vieram já mamar em mim na primeira hora de vida, elas mamaram e, né, depois aconteceram várias coisas que eu tive que ir pra UTI e tal. Fiquei 2 dias sem ver as meninas, elas ficaram mamando no copinho, né, tomando o leitinho no copinho que as enfermeiras davam pra ela. Aliás, a maternidade que eu tive, a Júlia e a Clara, essa maternidade, ela é super a favor do aleitamento materno. Então as enfermeiras e os médicos que tinham lá eram super a favor do aleitamento materno. Então eles jamais queriam que eu desse mamadeira, tá? E que eu não desistisse de amamentar. O que aconteceu comigo, né, depois que eu tive as meninas? Eu tive que fazer uma histerectomia, porque eu tive uma hemorragia, né, a pele do meu útero estava muito fina, então ele acabou rompendo e eu tive uma hemorragia. Então eu fiquei 2 dias na UTI e não consegui ver as meninas. Então as enfermeiras ajudaram muito, as enfermeiras davam o leitinho no copinho, né, até o meu marido também dava o leitinho no copinho para as meninas e não dava mamadeira, então não teve a famosa confusão de bicos que eu tive, né, na amamentação da Estela, tá? E aí depois depois que eu saí da UTI e fui pro quarto, eu tive cefaleia pós-RAC. Então eu fiquei com uma sequela da RAC, né, que eu tive, que o anestesista aplicou errado em mim, e eu fiquei com essa sequela de cefaleia. Fiquei durante quase 2 meses com essa sequela. Então durante esses quase 2 meses eu quis sim parar de amamentar, porque o tempo todo doía a minha cabeça e eu não conseguia amamentar as meninas. Mas eu tive uma médica maravilhosa, né, a doutora Andréa de Tapetininga. Ela me ajudou muito e falou, Carol, não desista, o aleitamento materno é o melhor para as meninas, vai dar tudo certo, amamenta elas deitadinhas, né, para você não sentir tanta dor na cabeça. E assim foi. Fui levando, fui amamentando com muita dor e o meu intuito e a minha meta era amamentar até o 6º mês de vida das meninas. E, gente, eu consegui amamentar as meninas até o 10º mês de vida, sem fazer dietas horripilantes e mirabolantes. Aliás, eu comia de tudo e comia muito bem, bebia muita água, muita água mesmo, pelo menos uns 4 litros por dia, tá? Não usei concha no peito. Claro que se não deu certo na primeira amamentação, é óbvio que eu não iria usar de novo a concha. Então eu não usei concha no peito, não fiquei passando pomadinha, nem passando o próprio leite, nem fiquei tomando sol no bico do peito.
Gente, deu tudo certo, tudo certo. Eu consegui, né? A médica me ensinou como que eu iria começar a amamentação com as meninas, né? Me ensinou o formato da boquinha para pegar, que teria que pegar a auréola toda. E aí, o diferencial na amamentação, claro, né? Além de tudo isso, era que eu estava presente o tempo todo, eu não precisei voltar a trabalhar, né? Na verdade, foi uma escolha da nossa família eu me afastar do trabalho para ficar assim 100% ao lado, né, das minhas 3 filhas. Então, eu não voltei ao trabalho, elas mamavam o tempo todo, a hora que elas queriam e a hora que elas estavam com fome. Então, eu estava disposta o tempo todo para elas. Eu acho que isso foi um diferencial da amamentação da minha primeira filha para as gêmeas e deu super certo. Elas mamaram até o 10º mês de vida e depois elas pararam porque elas não quiseram mais. Eu queria até dar até os 2 anos de vida, mas aí elas não quiseram mais. Aí eu passei a dar a mamadeira para elas com a fórmula. Bom, então eu vou falar aqui para vocês, mamães, né, de primeira viagem, que às vezes estão desesperadas porque acham que não vai ter leite, porque acham que não vai conseguir amamentar até o 6º mês ou até os 2 anos de vida, que é o ideal para criança. Eu vou falar para vocês aqui o que deu certo comigo e a fórmula da amamentação de sucesso. Primeiro de tudo, estudem, leiam bastante sobre o assunto. Isso vai ajudar a abrir a mente de vocês para que vocês não tenham medo de seguir em frente, tá bom? Outra coisa, pessoal, não precisa ficar preparando o seio durante a gestação. Não é necessário isso. Deus já fez a mulher perfeita para fazer tudo sozinha. Não é necessário ficar tomando sol no bico, ficar fazendo massagem, ficar tomando água na concha. Nada disso, gente. Deus vai preparar tudo para vocês. Não se preocupem, tá? Outra coisa que as mulheres se preocupam muito é sobre o colostro, né? Porque você não vai ter leite, óbvio, no primeiro, segundo, nem no terceiro dia, né? Às vezes tem mulheres que já descem no segundo e terceiro dia. Não, no primeiro momento você vai ter apenas uma aguinha que sai do peito, tá? Não vai ser o leite. Você vai amamentar o seu bebê apenas com o colostro e ele não vai passar fome, ele não vai precisar de fórmula, né? Tem médicos e enfermeiras que falam, ai, você vai ter que dar fórmula pro bebê, né? Porque ele tá chorando muito por fome. Não, gente, o bebê chora mesmo, é normal. É o jeito que ele tem que reclamar do que tá acontecendo com ele. Não é necessário dar fórmula pro bebê porque você tá com pouco leite ou pouco colostro. Não é necessário. Você vai acompanhando e levando ele ao médico e vendo o peso do bebê. Tudo bem? É óbvio que se ele não estiver ganhando peso, né? É claro que vocês vão entrar com fórmula, alguma maneira dele começar a ganhar peso. Mas primeiro, segundo e terceiro dia, gente, não é necessário dar outro tipo de leite, tudo bem? Porque é normal sair esse pouquinho do colostro e, gente, né, ó, o tamanho do estômago do bebê é desse tamanho, gente. Não cabe muito leite ali mesmo, né? Então, o colostro que vai sair de você já vai ser o suficiente para esse bebê. Tá bom? Então não se preocupem, não vão dar fórmula pro bebê de jeito nenhum, porque acha que ele tá chorando de fome. Não, não é nada disso. O bebê chora porque ele tem que chorar mesmo, ele chora. É o jeito dele reclamar do que tá acontecendo com ele. Tudo bem, pessoal? Outra coisa que ajuda muito, né, para aumentar o leite é você ordenhar o leite. Então, enquanto você dá mamar ou depois que termina de mamar num peito, você pode começar a ordenhar o outro, ordenhar e guardar esse leite ou doar esse leite, não sei. Essa é uma maneira de aumentar a produção de leite. Tudo bem, pessoal? Outra dúvida das mulheres é sobre a pega mesmo do bebê. É isso mesmo, a pega, o formato correto do bebê mamar aí no peito da mamãe é abocanhar toda a auréola. Então, meninas, é o seguinte, a médica que eu tive me ensinou assim uma maneira muito fácil do bebê abocanhar a auréola toda da mamãe, né? Quando ele é recém-nascido ainda.
colocar o bebê de cavalinho no colo da mamãe e fazer com que ele mame em pé no seu colo e não deitadinho, porque num primeiro momento é difícil mesmo ele conseguir abocanhar toda a auréola aqui da mamãe, tá? Então você vai colocar o bebê de cavalinho sentado em você, segurando a cabecinha aqui e encaixando a boca do bebê na sua auréola. Gente, eu fiquei um mês assim com as meninas e deu super certo, né? Aí depois, já no segundo mês, elas já estavam expert na amamentação e elas não precisavam nem mexer na boquinha, não fazer nada, que elas mamavam sozinhas. Mas no primeiro mês eu fiz isso, eu colocava elas de cavalinho e deixava elas mamando sentadinha em mim. Deu super certo, foi uma dica maravilhosa que a minha médica na época deu pra mim. Outra dica, pessoal, de amamentação de sucesso é você estar 100% disposta para o seu filho. Então você precisa descansar, você precisa dormir, tá? Se você tiver ajuda, melhor ainda, para ficar com o bebê ou com os bebês, como foi no meu caso, né? Mas você precisa descansar e precisa estar disposta. Você precisa dormir, tudo bem? Porque senão você não vai ter leite para esse bebê. Então você precisa estar tranquila, não pode estar nervosa, não pode passar por estresse, nada disso. Estar tranquila e relaxada sempre para ter uma amamentação de sucesso. Ok, pessoal? Bom, eu acho que é isso que eu tinha que falar sobre amamentação para vocês. Então, o segredo da amamentação de sucesso é a mãe estar 100% ao lado do filho e dar o peito a hora que ele quiser, quando ele tiver fome, tá? Não porque ele tá nervoso, estressado ou tal, não. Você vai dar o peito só quando ele tiver fome, mas você vai estar ali 100% disposta para o seu bebê. Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, tá? Que eu vou respondendo pra vocês ou gravo mais vídeos pra vocês, porque a amamentação é um assunto tão extenso e é tanta coisa mesmo pra falar que às vezes a gente não lembra de falar tudo. Mas o básico eu falei aqui pra vocês, tá? Então, uma amamentação de sucesso é você estar sempre disposta para o seu bebê, sempre descansada, tá bom, meninas? Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!